Oi, gente! Então, vou começar aqui hoje falando sobre a análise psicológica da série The Handmaid's Tale. Quem não sabe ou não assistiu, não conhece, The Handmaid's Tale, ou em português, O Conto da Aia, é uma série produzida pela Hulu, que é um site de streaming, né, como Netflix, Amazon Prime. E eles produziram essa série, acho que desde 2016, 2017, quando foi lançada a primeira temporada dela. A princípio não passava aqui no Brasil, não tinha nem legenda em português, enfim. Era difícil de achar porque quem era do Brasil não conseguia comprar, acessar o Hulu, né? E ela ficou muito famosa na internet, porque as pessoas assistiam pela internet, falavam sobre a série começou a ficar famosa, então todo mundo assistia. Eu, inclusive, assisti também, assim. E então, desde o ano passado, começou a ser transmitida no Brasil e até outros sites de streaming também passaram a exibir a série. Ela atualmente está no finalzinho da terceira temporada e é baseada no romance da escritora canadense Margaret Atwood, que foi escrito no início da década de 80. O romance foi lançado no início da década de 80. A Margaret Atwood, ela também escreveu a história que baseia a série Alias Grace, né, que tem no Netflix. E, bom, pra gente começar a falar assim da série, né, The Handmaid's Tale, ou Conto da Aia, a gente tem que falar da República de Gileade, que é a república onde a história é ambientada. Pra gente começar a falar assim da série, né, The Handmaid's Tale, ou Conto da Aia, a gente tem que falar da República de Gileade, que é a república onde a história é ambientada. Na série, na primeira temporada, já começa com as aias, né, que são as moças que são recrutadas, né, para procriarem na nova república, né? A história, né, da série, do livro, ela é baseada num tempo distópico. A gente não tem muita certeza assim se é um futuro, se é um passado, se é um momento recente. Não se dá para saber. Em que as pessoas não conseguem mais ter filhos, né? Então a história toda e a república, o surgimento da República de Gileade, ela se dá em torno disso, né? As pessoas não conseguem mais ter filhos. Então, isso não é um problema que afeta apenas os Estados Unidos, que é o local em questão, né, que vira a República de Gileade. Mas outros lugares, outros países também têm o mesmo problema, né, de as mulheres, o problema que afeta apenas os Estados Unidos, que é o local em questão, né, que vira a República de Gileade. Mas outros lugares, outros países também têm o mesmo problema, né, de as mulheres ou os homens, não se sabe, né, não fica assim nítido na série, embora tenham suspeitas e alguns dados, né, relativos no livro, que dizem sobre essa questão da infertilidade das pessoas. Após a revolução, né, que acontece uma revolução neopentecostal nos Estados Unidos, em que diversos setores da sociedade americana queriam instituir uma república teocrática, né, baseada em leis do Antigo Testamento, e institui-se uma nova sociedade, um novo regime teocrático e um tanto ditatorial, embora não tenha um único ditador, né? Fica assim, não dá muito para entender como é a organização política, embora
me parece ser uma espécie de parlamento aberto, sem um primeiro-ministro, né? Mas diversos homens, né? Passam a ser como os comandantes, são os commanders que eles chamam, comandantes, que têm poderes políticos e, enfim, eles parece que eles juntam poderes tanto legislativos quanto executivo e judiciário, né? E então eles se dividem nessas categorias, sendo que todos os commanders têm esposas, são wives, e cada um desses comandantes e suas esposas que não conseguem ter filhos, né? Aliás, até a intimidade desses casais, ela é muito assim privada de diversas coisas, sabe? Como se eles não tivessem intimidade sexual. E porque o sexo em Gilead ele é instituído como única forma de procriar. Porém, tem algumas inconstâncias, né, dentro dessa sociedade muito interessantes, porque aias que não conseguem, né, ficar nas casas dos commanders, porque as aias, assim, então o que acontece? Deixa eu terminar de explicar. Os commanders têm as suas esposas, eles não têm filhos. Os commanders e as esposas não têm filhos. Então, o que eles fazem para ter filhos? Eles colocam as aias na casa deles para fazerem a cerimônia, né? Que é uma espécie de estupro. E então para as aias tentarem ficar grávidas. Mas essas cerimônias, elas são feitas sempre nos períodos em que as aias estão férteis, porque as aias, elas seguem um regimento delas, né? Que tem as tias que as organizam, as doutrinam, as educam e tomam conta delas, de certa forma. Então, essas tias sabem detalhes sobre a vida dessas aias, sobre o período de fertilidade delas, né? Quando é o momento que pode ocorrer essas cerimônias. Então, elas estão essas tias que tomam conta das aias, elas estão sempre em contato com as famílias dos comandantes. Então, assim, aias que quebram essas regras, né? E elas, por exemplo, geralmente são mulheres jovens, bonitas. O que acontece? Elas têm que escolher. Quando elas quebram regras, elas sofrem alguma espécie de punição. Ou elas vão para as colônias, que são os lixões radioativos, uma espécie de prisão, né? Tipo as antigas gulags soviéticas. Ou elas vão para a casa das Jezebels, que é uma espécie de... não, a única palavra que eu penso aqui eu não quero dizer porque acho que, sei lá, pode soar antiético. Vamos dizer que elas virem garotas de programa. Eu vou dar o foco na questão da cerimônia, como eu expliquei. Esse momento, porque é assim. Eu vou ver se eu vejo fotos aqui na internet, vou botar pra vocês verem. É assim, a esposa, ela senta na cama, né? Tipo, para as pernas, assim, senta, né? A aia deita entre as pernas dela, né? E fica, né, com as pernas na beirada da cama, assim, afastadas. E o commander vem e mantém relações sexuais com a aia. Isso é a cerimônia. Além de antes, né, ter todo um ritual de oração, leitura, acho que do livro do Gênesis, eles leem a história de Jacó e Raquel, quando a esposa de Jacó não poderia conceber filhos a ele e tudo mais. E aí depois eles vão fazer isso. Então, vocês já podem deduzir quantos problemas não acontecem a partir dessa situação. Não só pelo ponto de vista das aias, né, que são obrigadas a manter relações sexuais com os commanders para procriar, e as esposas que não mantêm relações sexuais com os seus esposos e tem que se sujeitar a uma relação assim, né? É óbvio que muitas aias se rebelam, então, como eu falei, elas
podem tentar fazer algumas coisas e serem incriminados por isso. E tem aqueles destinos que eu falei, né? Ou vão para as colônias, para o lixão radioativo, ou vão para a casa das Jezebels. E quem frequenta a casa das Jezebels? Os Commanders, é claro. Então, assim, fica muito claro, né, o quanto que essa organização dessa sociedade favorece uma espécie de neuroticismo nessas pessoas que vivem nesse lugar, né?